Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. 2 agentes de segurança são presos por extorsão mediante sequestro em São Luís. Homem envia foto íntima de criança para a mãe da vítima por engano e família descobre crimes sexuais. E mais, suspeitos de latrocínio de empresário do ramo de joias são presos em operação no Piauí e também no Maranhão. O Nordeste News está no ar. Começamos esta edição de sexta-feira falando sobre a Polícia Civil do Maranhão, que prendeu na quinta-feira, dia 22, 2 agentes de segurança pública suspeitos de envolvimento em um caso de extorsão mediante sequestro. Entre os detidos estão um oficial da Polícia Militar em atividade e um policial civil aposentado. De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 28 de outubro de 2025 em um lava-jato localizado no bairro do Turu, em São Luís. A vítima foi abordada pelos suspeitos que se passaram por agentes públicos e apresentaram um mandado de prisão falso. Ainda segundo a polícia, a vítima teve sua liberdade restringida enquanto os investigados exigiam o pagamento de R$100 mil. O valor foi transferido por familiares da vítima para contas bancárias indicadas pelos suspeitos. Após a confirmação do depósito, a vítima foi liberada. As prisões ocorreram durante uma operação coordenada pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais. No cumprimento dos mandados judiciais, foram apreendidos celulares, armas de fogo e munições, que passaram por perícia. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e os 2 presos permanecem à disposição da Justiça. E agora a gente fala de um caso sério que vem acontecendo com bastante frequência em todo o Brasil. Uma mulher recebeu por engano imagens íntimas de seu sobrinho de 11 anos e descobriu que um amigo da família abusava dele e do filho dela de 14 anos. O caso foi registrado na cidade de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. O idoso foi preso e na delegacia confessou ter praticado os crimes. A mulher descobriu os abusos após estranhar as fotos enviadas pelo homem de 67 anos. Ao perguntar ao seu filho o que estava acontecendo, o adolescente confessou que ele e o primo eram vítimas do homem. O menino de 14 anos, inclusive, sofria abusos há cerca de 4 anos. A Secretaria da Segurança Pública não informou o nome do homem e divulgou imagens dele preso com o rosto borrado para não identificá-lo. Para se aproximar dos primos, o homem oferecia dinheiro e dava presentes caros, como bicicletas, e pagava eventos para as crianças, como festas de aniversários. Ele fingia ser amigo das vítimas e da família, mas estava abusando dos 2 meninos. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará disse que a polícia investiga o caso como estupro de vulnerável. O crime é caracterizado por relação sexual ou ato libidinoso com menor de 14 anos ou pessoas sem capacidade de consentir devido à enfermidade ou deficiência mental. A lei presume a vulnerabilidade sem exigir prova de violência ou ameaça. 6 suspeitos de envolvimento no latrocínio do empresário do ramo de joias, Edivan Francisco de Moraes, morto no dia 3 de janeiro, foram presos na manhã desta sexta-feira durante a Operação Caronte, realizada em Teresina, Altos e Timon, no Maranhão. De acordo com a Secretaria de Segurança do Piauí, os criminosos atraíram Edivan para uma negociação falsa de 98 gramas de ouro para matá-lo na casa dele e roubar as joias que ele usava. Eles também fugiram no carro da própria vítima. A Secretaria de Segurança do Piauí apontou que o crime foi planejado, com divisão de tarefas entre os envolvidos, desde a atração do empresário até a fuga deles após o latrocínio. A Segurança Pública do Piauí apontou que o crime foi planejado, com divisão de tarefas entre os envolvidos, desde a atração do empresário até a fuga deles após o latrocínio. No início de janeiro, a vítima passou a receber contatos insistentes relacionados à suposta negociação de ouro. O material era avaliado em aproximadamente R$40 mil, o que criou um cenário de aparente normalidade comercial e levou o empresário a aceitar o encontro. O delegado do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa afirmou que o homem conhecido como GG foi o principal responsável por intermediar a falsa negociação. No dia do crime, GG monitorou em tempo real o deslocamento do empresário e alinhou o momento do encontro. Após aceitar concluir a negociação, Edivan foi até a sua casa e, ao chegar à residência, foi surpreendido e assassinado. Eles também retiraram equipamento de armazenamento de imagens para eliminar possíveis registros.
Ainda de acordo com a secretaria, os suspeitos conhecidos como Neurótico e Raimundinho integram o núcleo operacional, sendo apontados como participantes diretos da execução do crime. A Polícia Civil identificou que o mesmo grupo criminoso é suspeito de uma série de roubos a casas na cidade de Altos, além de apresentar indícios de ligação com outros crimes patrimoniais graves. Os suspeitos foram levados para a sede do DHPP em Teresina, onde vão prestar depoimento ao delegado responsável pela investigação. O coordenador das categorias de base do Clube de Regatas do Brasil, Joanisso Carlos Lima Costa, o Joba, de 33 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira no bairro da Santa Lúcia, em Maceió. Não há informações sobre os criminosos ou sobre a motivação do crime. Segundo testemunhas, Jobá saiu do condomínio onde morava por volta das 6 horas. Os policiais buscam imagens de segurança do condomínio onde Jobá residia, além de estabelecimentos comerciais próximos à cena do crime. Informações iniciais dão conta de que, apesar da hipótese de latrocínio ou roubo seguido de morte, nenhum pertence da vítima foi levado. Ele também não usava roupas ligadas ao clube quando foi assassinado. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que informou que uma equipe da Unidade de Atendimento ao Local de Crime 1 da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa foi até o local. O CRB emitiu uma nota lamentando o caso. O coordenador estava há 5 anos no clube e exercia um papel relevante no desenvolvimento das categorias de base, contribuindo de forma direta para a formação esportiva e humana de jovens atletas, bem como para conquistas importantes alcançadas no período. E a seguir aqui no Nordeste News. Confusão entre porteiro e entregador termina em agressões e uma explosão de rojões em um condomínio no Recife. E ainda, turista presa por injúria racial em Salvador tirou fotos com baianas e filhos de Gandhi Dias antes do crime. O Nordeste News volta em instantes. Agenda Propaganda apresenta Paulo Ricardo, Turnê XL, comemorando 40 anos de carreira. Domingo, 15 de março, 19 horas, Teatro Riachuelo. Ingressos em ru.com ou na bilheteria. Estamos de volta com o Nordeste News. Uma confusão entre o entregador de aplicativo e o porteiro de um prédio terminou em troca de agressões no centro do Recife. Segundo testemunhas, a discussão começou depois que o prestador de serviço se negou a deixar um pedido na guarita do condomínio. Depois da briga, um grupo de entregadores soltou rojões na frente do edifício. O caso aconteceu na tarde da quarta-feira, dia 21. Nas imagens, é possível ver quando o porteiro se aproxima e empurra o entregador, que reage. Em seguida, o porteiro deu um soco no rosto do homem, quebrando a armação dos óculos dele. O entregador estava no local para fazer uma entrega e entrou no condomínio para deixar o pedido com o porteiro. No entanto, segundo ele, o funcionário se recusou a passar o código de recebimento do pedido, o que deu início à confusão. A versão, no entanto, é negada pela cliente que fez o pedido e por outros moradores do condomínio. A mulher informou que o item deveria ser deixado na portaria e que o código estava com o porteiro. Segundo os moradores, o entregador acessou o condomínio, mas se negou a deixar o pedido com o porteiro porque queria entregar em mãos, dando início à confusão. De acordo com testemunha, o entregador era debochado e xingou o porteiro com palavras de baixo calão. Após a chegada da polícia, o entregador e o porteiro foram levados à delegacia para registrar a ocorrência. Depois de sair da delegacia, o entregador foi a uma ótica acompanhado por um morador do prédio que pagou uma nova armação. O condomínio informou ainda que 2 câmeras de segurança e placas de identificação da garagem foram danificadas durante a confusão. Diversos entregadores de aplicativos se reuniram em frente ao prédio para apoiar o entregador. Segundo o morador, ele foi ameaçado de morte por um dos homens que estava no local. No início da noite da quarta-feira, dia 21, os entregadores retornaram ao local e soltaram 2 rojões em frente ao prédio próximo à portaria. A ação foi anunciada e depois gravada e também compartilhada em um perfil no Instagram. O condomínio informou que vai acionar a assessoria jurídica para dar continuidade ao caso e também apurar as ameaças de morte que estão sendo feitas pelas redes sociais.
Uma turista do Rio Grande do Sul que foi presa por suspeita de injúria racial em Salvador publicou fotos com baianas e com filhos de Gandhi dias antes do crime. Ela foi presa na quarta-feira após falar ofensas racistas e cuspir em uma vendedora ambulante negra no Pelourinho, no centro histórico da cidade. Gisele Madri Spencer César, de 50 anos, se apresenta nas redes sociais como criadora de conteúdo para viajantes. Ela estava em Salvador há cerca de 7 dias e participou da lavagem do Bofim, festa popular da capital baiana com elementos do catolicismo e de religiões de matriz africana. Na ocasião, Gisele postou fotos com um grupo de baianas. A turista também publicou uma foto com integrantes do grupo de filhos de Gandhi e a suspeita também curtiu o show de Timbalada, banda e movimento musical de Salvador criada pelo músico Carlinhos Brown. Todos esses grupos simbolizam a valorização da cultura afro-brasileira. O crime aconteceu na Praça das Artes, no Pelourinho, durante um evento gratuito que acontecia no local. A vítima, identificada como Hannah, contou que trabalhava no bar do evento quando foi xingada de lixo pela suspeita. Após o registro da ocorrência, a turista foi conduzida à Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, onde, segundo a polícia, continuou a adotar uma conduta discriminatória. Ainda na unidade policial, ela solicitou atendimento exclusivo por um delegado de pele branca. Vamos falar agora sobre uma situação difícil para a família em luto. Eles estão denunciando a troca do corpo de José Pereira, de 74 anos, em uma funerária. O idoso morreu em decorrência de um procedimento cardíaco. A família diz estar procurando a Polícia Civil para que o caso seja investigado formalmente. José Pereira estava internado no Hospital Metropolitano, que fica localizado em Santa Rita, e morreu no local. A filha dele e a prima fizeram reconhecimento do corpo do idoso antes do velório, ainda na unidade de saúde. Depois desse procedimento inicial, o corpo foi liberado para uma funerária, mas quando os familiares chegaram para a realização do velório, não reconheceram o parente morto no caixão. A filha afirmou também que procurou a família do outro homem, identificado como Valdeci Batista, e que supostamente era o corpo no qual elas estavam velando. Ela queria tentar saber mais informações, mas os familiares de Valdeci disseram que o corpo em questão já havia sido enterrado. Sobre as funerárias, ela disse ter entrado em contato, mas não falaram nada. Em nota, o Hospital Metropolitano confirmou a morte de José Pereira na unidade e que o corpo foi liberado da forma regular para a funerária indicada. Quanto ao ponto da família ter voltado para o hospital após a suposta troca, a unidade disse que realizou imediatamente as verificações necessárias e confirmou que o corpo do paciente havia sido corretamente reconhecido. A confirmação ainda não veio, mas o alerta já acendeu. Um paciente internado em Natal mobiliza equipes da saúde e reforça a atenção sobre um fungo raro, resistente a medicamentos e que preocupa autoridades em todo o mundo. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte confirmou que investiga um caso suspeito do fungo Candida auris, conhecido como superfungo. O paciente é um homem de 58 anos internado no Hospital da Polícia Militar em Natal e já foi isolado como medida preventiva. Segundo a CESAB, a suspeita foi apontada pelo Laboratório Central do Estado, o LACEN, na última terça-feira. Este é o primeiro caso suspeito registrado no Rio Grande do Norte. A confirmação definitiva depende de um teste de genotipagem que será realizado em um laboratório de São Paulo, ainda sem prazo para divulgação do resultado. O Candida auris preocupa por ser resistente a medicamentos e por atingir principalmente pacientes com sistema imunológico fragilizado, especialmente em ambiente hospitalar. O paciente é um espanhol que mora em Pipa há 6 anos e possui uma doença cardíaca crônica. O caso já foi notificado ao Ministério da Saúde e segue sob acompanhamento das autoridades sanitárias. E no próximo bloco, perícia descarta intoxicação por metanol em Sergipe. E vamos falar sobre a suspensão de mutirões oftalmológicos no Hospital de Clínicas em Campina Grande. O Nordeste News volta já, não saia daí. Agenda Propaganda apresenta Paulo Ricardo, Turnê XL, comemorando 40 anos de carreira. Domingo, 15 de março, 19 horas, Teatro Riachuelo. Ingressos em ru.com ou na bilheteria. Estamos de volta com o Nordeste News, trazendo mais informações aqui da região Nordeste.
E vamos continuar falando sobre saúde, porque a Secretaria da Segurança Pública divulgou nesta sexta-feira o resultado do laudo pericial sobre a morte de um homem que estava internado no Hospital de Urgência de Sergipe. O paciente foi atendido inicialmente no Hospital José Franco Sobrinho, em Socorro, e depois foi transferido para Aracaju nesta semana. Ele morreu nesta quinta-feira. De acordo com o coordenador-geral de perícias, Vitor Barros, as análises laboratoriais não encontraram metanol ou seus resíduos metabólicos no organismo da vítima. No entanto, os exames de urina identificaram quantidades elevadas de álcool e cocaína. Também foi detectada a presença de coquetileno, uma substância formada quando o indivíduo consome as duas substâncias simultaneamente. Ainda segundo o perito, este foi o terceiro caso com suspeita de intoxicação por metanol analisado pelas autoridades de perícia em Sergipe. Em todas as ocasiões, o resultado para a substância foi negativo. A delegada Mariana Amorim informou que, com o resultado da perícia, como não houve conduta de terceiros, o caso foi arquivado. A Justiça da Paraíba, por meio do juízo da Vara da Fazenda Pública de Campina Grande, decidiu pela suspensão de mutirões oftalmológicos no Hospital das Clínicas na cidade. A informação foi confirmada pelo Ministério Público da Paraíba, que requereu ao Judiciário pela suspensão. Na decisão judicial, foi citado o episódio de 15 de maio do ano passado, quando em um dos mutirões oftalmológicos, 64 pacientes chegaram ao Hospital de Clínicas e quase metade deles tiveram algum tipo de complicação nos olhos por conta de procedimentos realizados no local, em parceria com a Fundação Rubens Dutra II. A Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba, responsável pelo hospital, informou que desde o mutirão em questão não estão sendo realizados novos procedimentos coletivos do tipo na unidade e em outros centros sob responsabilidade da Secretaria. Houve a contratação de clínicas devidamente credenciadas para a execução dos atendimentos. De acordo com o Ministério Público, a Justiça acatou todo o pedido do órgão e a determinação é válida até que seja comprovada a regularização das condições estruturais, dentre elas a de que a unidade se encontra integralmente adequada às normas sanitárias. A decisão da Justiça também determina que tanto o Estado quanto a Fundação garantam assistência médica especializada em oftalmologia e o suporte psicológico e social a todos os pacientes que deram entrada no mutirão. Caso exista descumprimento da Fundação e da Secretaria de Saúde, é prevista multa diária no valor de R$50 mil, limitada inicialmente ao montante de R$1 milhão. A Polícia Civil está investigando o caso para apurar eventuais responsabilidades criminais. Dados recentes mostram que mais potiguares no Rio Grande do Norte estão melhorando de vida. Entre 2022 e 2024, o RN registrou avanço expressivo nas faixas de renda mais altas. O Rio Grande do Norte registrou um aumento de 9,99 pontos percentuais nas classes A, B e C entre 2022 e 2024. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, a população nessas faixas de renda passou de 57,99% para 67,98% no estado. Os números confirmam a eficácia das políticas voltadas à população de baixa renda. Pessoas que antes dependiam do Cadastro Único e do Bolsa Família, hoje já integram a classe média com mais acesso à educação, ao trabalho e ao empreendedorismo. Em âmbito nacional, o estudo aponta que 17,4 milhões de brasileiros saíram da pobreza no mesmo período. Um resultado impulsionado pelo aumento da renda do trabalho e pela integração de programas sociais. E agora vamos falar de uma notícia boa que enche o coração do brasileiro de alegria e também de esperança. O estudante Leandro Pinheiro, de 25 anos, natural de Santa Inês, no Maranhão, recebeu uma recompensa de R$1.000 após devolver um Pix de R$200 mil transferido por engano por um empresário. Ele afirmou que o empresário reconheceu e valorizou sua honestidade. A transferência equivocada foi feita na manhã da última sexta-feira, dia 16, e o valor foi devolvido na terça-feira, dia 20. De acordo com Leandro, o empresário explicou durante a ligação que havia cometido erro ao tentar pagar a compra de uma carreta de bovinos. Ao perceber que o dinheiro não havia sido enviado ao vendedor, o empresário entrou em desespero. Leandro contou que o valor foi depositado em uma conta bancária que ele não costumava movimentar. Ele só tomou conhecimento da transferência ao perceber o e-mail do banco, inicialmente confundido com uma mensagem promocional. Poucos segundos depois, o empresário entrou em contato pedindo a devolução do dinheiro e explicando o equívoco. De acordo com o estudante, ele tranquilizou o empresário e garantiu que faria a devolução. Por se tratar de uma quantia elevada, a conta acabou sendo bloqueada. Leandro então registrou a contestação do Pix, informando que se tratava de uma transferência indevida. Após análise do banco, o valor foi devolvido no dia 20 de janeiro.
Após a confirmação da devolução, Leandro entrou em contato com o empresário, recebendo então a recompensa pela honestidade. O Nordeste News vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana a todos e tenham uma boa noite.